Olá! O episódio de hoje trata-se de um assunto muito importante, porém ainda é abordado com uma certa aversão e receios. Já ouviu falar sobre cuidados paliativos? Como surgiu? Qual a abrangência e sua importância? Quais são os desafios encontrados? Para falar sobre este tema, convidamos a querida Manuela Vidigal Bertão. Em nossas trocas de e-mail, gentilmente pedimos para que ela nos contasse um pouco mais sobre ela, e incrivelmente ela nos escreveu quase que uma poesia sobre si mesma. Vou ler aqui o que ela nos escreveu para vocês já se encantarem pela pessoa incrível que ela é. Nasci no tempo da terra molhada, cresci entre nevoeiro e chuva portuenses no tempo de escola e entre o sol e mar algárvios no tempo de férias. Sou uma admiradora das gentes, da música e da literatura do Brasil. Aprecio os pássaros e as árvores e seus nomes. Gosto das raízes e das flores. Coleciono postais do mundo inteiro. Não escondo largo contentamento diante da carta manuscrita. Confio nos padrões que governam a natureza com sabedoria da renovação. Teimo em procurar o belo, mesmo nos lugares sombrios. Gosto de aprender, gosto do incomum, gosto de ver o céu à noite, gosto do virado de cabeça para baixo, gosto dos processos de renascimento e reparação. Gosto do mistério e do sagrado. Gosto muito do lado de dentro da vida. Gosto muito de poesia e essa roupa íntima da alma. O meu temperamento é feito das águas do alto mar, essas águas calmas e silenciosas, donas de uma vida inimaginável quando nela se mergulha. Manuela trabalha como médica desde 2012 na especialidade de medicina interna e mais recentemente, desde 2019, integra a equipe intra-hospitalar de suporte de cuidados paliativos do CHU Porto. Participa como docente no curso básico de cuidados paliativos no CHU Porto, na unidade curricular de cuidados paliativos e na unidade curricular de introdução à medicina do ICBAS da Universidade do Porto. Tem formação avançada em cuidados paliativos e é mestranda em cuidados paliativos pela FMUP na área de experiências em fim da vida. É co-coordenadora do Grupo de Estudos em Medicina Narrativa e elemento da direção da Casa do Cuidar, Portugal. Integra a Compácio como facilitadora na área de cuidados paliativos e da medicina narrativa e como elemento no grupo de trabalho sobre as redes comunitárias colaborativas do cuidado compassivo. Encontra-se a concluir a formação de doula de fim da vida e a frequentar uma formação avançada em espiritualidade clínica. Nossa aspiração é que você se encante, assim como nós nos encantamos pela Manuela, e desfrute dessa conversa maravilhosa sobre cuidados paliativos. Manuela, bem-vinda ao podcast Trocas Preciosas. Eu e a Pri estamos muito contentes pelo seu aceite estar aqui conosco para falarmos de como devemos acolher e olhar para as relações afetivas que abarcam os cuidados paliativos. Muito obrigada pelo convite, Adriana e Pri. Eu estou muito feliz por estar aqui, agradeço muito, também em nome da Casa do Cuidar Portugal. Obrigada. Obrigada pela presença, né? E para a gente começar, eu vou te fazer uma pergunta. O que seria cuidados paliativos? Qual a sua abrangência e quem tem acesso? Uhum. Eu acho que quando nós falamos sobre qualquer tema, e os cuidados paliativos não são exceção, eu gosto muito de ir à raiz, ao local onde as coisas vêm, que é para nós não perdermos o real sentido e propósito de porque é que as coisas foram assim construídas ou apresentadas. E nesse sentido, se calhar antes de definir propriamente o que são cuidados paliativos ou qual é o propósito dos cuidados paliativos, eu gostava de falar aqui um bocadinho de alguns momentos importantes da história do aparecimento dos cuidados paliativos, dos primórdios. E é interessantíssimo perceber que o início dos cuidados paliativos inicia-se
O início principia-se já na altura da pré-história às grandes civilizações. Nessa altura a morte não era uma morte individual, era a morte na comunidade. Portanto, a morte, quando acontecia a morte de alguém, essa morte atingia toda a comunidade. E existiam nessas comunidades figuras a quem eram atribuídas poderes especiais, divinos, que eram os curandeiros, e que facilitavam a transição da pessoa da vida para a morte. E a civilização, por exemplo, egípcia é um exemplo muito eloquente que testemunha muito bem esta característica que aconteceu no início da civilização. Depois, mais tarde, na época, no século IV, aparece uma figura, uma mulher, a Fabíola, que atualmente é uma santa, Santa Fabíola, romana, era médica, e ela criou lugares para acolher as pessoas mais doentes, gravemente doentes, os pobres e os peregrinos, e deu a esse lugar o nome de hóspice, em que hóspice, na sua origem, quer dizer lugar que hospeda um estranho. E aqui é muito curioso, porque no fundo quem cuida hospeda sempre um estranho, porque todos nós somos estranhos uns para os outros, não é? Estrangeiros uns dos outros, e portanto não é uma palavra de facto descabida, faz todo sentido. E esta palavra hóspice vai aparecer no século XXI novamente, e vem daqui, deste lugar, do século IV. Entretanto, na Idade Média, com portanto, as cruzadas e os cavaleiros que vinham feridos e adoecidos das grandes cruzadas, eles eram acolhidos em mosteiros. Na altura o cristianismo já estava muito difundido e, portanto, eles eram acolhidos, e esses cavaleiros utilizavam umas capas para os proteger ou das intempéries ou das adversidades ou até de ferimentos que pudessem ter. E essas capas eram chamadas pallium. Pallium, a origem da palavra paliativos, vem de pallium, que quer dizer capa. Portanto, os cuidados paliativos vão ter uma raiz de cuidado, de proteção, que é exatamente o que faziam aquelas capas nos cavaleiros. Depois, mais tarde, no século XX, Cicely Saunders, também uma mulher que tem aqui um papel incrível no Reino Unido. No século XX, ela era enfermeira e assistente social, fazia voluntariado também com doentes, com doenças avançadas, acompanhava pessoas com doenças avançadas, acompanhou um doente específico, um polaco judeu, que a sensibilizou e a tocou de uma forma muito profunda, ao ponto de, quando ele morreu, ela decidiu que queria também, além de enfermeira e assistente social, ser médica. E ao tirar a licenciatura em medicina, ela inicia um movimento moderno do hospice. E, portanto, ela inicia aqui, dá um novo fôlego ao significado do hospice em Londres, e, portanto, ela, de facto, quando lhe diziam que já não havia nada a fazer pelos doentes, ela dizia não, ainda há muito para fazer, porque ela, de facto, tinha uma visão tridimensional, multidimensional do que é a pessoa com doença grave. E depois, finalmente, em 1974, nos Estados Unidos, o Balfour, um cirurgião que foi fazer um estágio no hospice da Cicely Saunders, achou que este tipo de cuidados devia ter uma designação específica e designou cuidados paliativos, indo à raiz de toda esta história, deste contexto histórico que integrei aqui. Assim, em termos muito sucintos, o que é que são cuidados paliativos? São cuidados prestados a pessoas com doenças graves, incuráveis, progressivas, que nós sabemos que
vão eventualmente levar à morte, sendo que este tempo até à morte pode durar dias, meses, mas às vezes anos. E estes cuidados não são só e apenas para o doente, para a pessoa doente, são também para a família e os cuidadores. Portanto, esta visão integrada da pessoa e de tudo o que está à volta da pessoa. E são cuidados que não são apenas cuidados físicos, são cuidados também sociais, são cuidados emocionais, são cuidados espirituais, são cuidados familiares. Portanto, todas estas dimensões que cercam a pessoa, os cuidados paliativos interessam. E os cuidados paliativos, embora eles tenham historicamente se iniciado especialmente com doentes oncológicos, doentes que sofrem de doença de cancro, a verdade é que os cuidados paliativos não são só dedicados às pessoas com cancro, são também dedicados às pessoas com outras doenças, nomeadamente demências, doenças neurodegenerativas, como a questão da esclerose lateral amiotrófica, insuficiências cardíacas, insuficiências respiratórias graves, às vezes o HIV, SIDA, portanto, todas aquelas doenças graves que não têm cura e que acarretam muito sofrimento. Se calhar também importa dizer, por exemplo, em Portugal, nós somos 10 milhões, estima-se que as necessidades de cuidados paliativos são cerca de 9.600 pessoas necessitam de cuidados paliativos. Infelizmente, 50% destas pessoas não têm este tipo de cuidado, acabam por falecer antes de conseguirem ter este tipo de cuidado. E daquilo que eu estive a perceber no Brasil, a realidade é que apenas 0,3% das pessoas têm acesso a cuidados paliativos. Portanto, é uma área de facto que ainda precisa de muito investimento da nossa parte enquanto sociedade e comunidade médica também. Obrigada por toda a explanação. E como você chegou assim a cuidados paliativos? Teve alguma experiência pessoal que te direcionou para esse caminho? Ou alguém te inspirou? Isso foi abordado na medicina tradicional? Como chegou isso para você? Lá está, vou outra vez à raiz. Eu fui educada numa família, tive um pai e uma mãe que são duas pessoas muito diferentes. O meu pai, independentemente da profissão real deles, eles são os dois médicos, mas independentemente da profissão, há duas características neles que me influenciam muito. Uma delas, em relação ao meu pai, é que o meu pai é um filósofo. E, portanto, eu aprendi com o meu pai o questionamento profundo e o olhar atento do mundo. Os nossos serões na minha juventude e na minha infância eram muito relacionados com questões: o que é que isto significa, o que é a morte, qual é o sentido para a vida. E, portanto, ele aguçou-me de facto esta necessidade de buscar algumas respostas. A minha mãe deu-me muito a dimensão do cuidar, da amorosidade. E, portanto, eu sou uma junção destas duas necessidades. Mas a verdade, e acho que isto tem tudo a ver com cuidados paliativos, a junção de um olhar profundo no sentido da vida e, por outro lado, do cuidar. Mas, por outro lado, ao longo do meu caminho, eu recordo-me que eu estava no final da minha licenciatura em Medicina e no último ano nós tínhamos o contacto com a clínica. E eu lembro-me na altura que na enfermaria onde eu estávamos no inverno e houve uma série de falecimentos assim num espaço de uma semana, e o contacto com a morte foi uma coisa que entrou por mim adentro. Eu não tinha tido até àquela altura um contacto real com a morte e, portanto, nessa altura eu tive. Lembro-me que nós tínhamos que fazer um relatório sobre o estágio e que eu fiz uma alusão até às moiras, as três moiras da mitologia grega, que são as três mulheres, no fundo, que manobram o fio da vida, não é? Aquela que fabrica o fio, aquela que o tece e depois a última que o corta.
Eu na altura fiz alusão, eu tinha assistido às consequências da última moira, e aquilo marcou-me muito. E depois ao longo do meu internato, ou residência, como se chama no Brasil, eu contactei com muitas pessoas com doenças graves. Eu tenho a especialidade em medicina interna, clínica médica, e de facto eu percebi que o contacto com as pessoas gravemente doentes apelava em mim a um tipo de contacto diferente que tinha com os outros doentes. Eu sentia necessidade de recorrer a outras coisas para além da medicina para estar realmente com aquelas pessoas. E eu na altura ainda não sabia bem que aquilo eram cuidados paliativos. E depois, à medida que fui procurando a designação para isto, é que eu entendi que eram cuidados paliativos e encontro-me a trabalhar numa equipa intra-hospitalar desde 2018. E isto para vos dizer também que ao longo da formação da medicina, a formação académica pré-graduada, de facto, nós não temos propriamente. Eu tive uma aula de cuidados paliativos na altura, que foi insuficiente para eu perceber de facto o que eram. Hoje em dia, os cuidados paliativos, pelo menos na realidade portuguesa, são é uma unidade curricular opcional, não é uma unidade curricular obrigatória. Há muito ainda a fazer em relação à questão dos cuidados paliativos, até porque o que eu sinto agora que estou há 10 anos, mais ou menos 11 anos, a trabalhar como médica, é que aquilo que nos ensinam é a abordar a doença e não a abordar o sofrimento. E, portanto, ficamos aqui com um hiato de saber fazer e de saber estar, que vamos ter que ir aprendendo nos interstícios do nosso caminho, mas que não existe nada formalizado, não existe um tempo formal, digamos assim, em ambiente académico para que isso seja construído com os estudantes. Obrigada por essas palavras, esse seu sentir de completude ao outro ser, né? É muito bonito. Obrigada mesmo. Obrigada, Adri. Como os cuidados paliativos se relacionam com a espiritualidade? A espiritualidade é parte integrante da pessoa, é a essência da pessoa. E a espiritualidade é uma característica humana transversal, que muitas vezes o que acontece é que ela anda adormecida no nosso dia a dia, no nosso corre-corre. Mas a pessoa que é confrontada com uma doença, o diagnóstico de uma doença grave, ela é despertada. A doença grave é um divisor de águas para aquela pessoa. A sua vida nunca mais vai ficar igual. Esse estado, digamos, até de alguma fragmentação, de um estilhaçar em que tudo fica desorganizado novamente, faz com que a pessoa procure encontrar novamente uma harmonia. E essa procura de harmonia é ir ao seu interior. E o interior aqui é a espiritualidade. E, portanto, a espiritualidade tem, de facto, é uma ferramenta muito importante que nós trabalhamos com as pessoas em cuidados paliativos, porque ela é uma forma de ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento de tão grande dimensão. Quando a pessoa é atravessada pela doença, essa doença vai se expressar sobre a forma de sofrimento. E a forma como cada um vai expressar esse sofrimento e a forma como cada um vai lidar com essa situação específica que é a doença grave é a espiritualidade. Eu até costumo dar este exemplo que me parece muito, esta metáfora parece muito elucidativa do que é realmente a espiritualidade, esta busca de sentido, a busca de tentar compreender o porquê disto acontecer e porque é que isto está a acontecer neste momento preciso. Eu encontrar aqui um significado para ser mais tolerável o meu próprio sofrimento. Há uma técnica japonesa muito conhecida
que quando uma taça se parte, depois nós fazemos uma emenda de ouro, não é? Para que a taça seja reconstruída. No fundo, a pessoa, se for a taça, a doença quebra a taça fica feita em pedaços e depois a espiritualidade tenta reconstruir a taça. Claro que a taça já não vai ser igual, mas a espiritualidade tenta dar esta unificação, esta reconstrução além da intempérie, não é? E nós, em cuidados paliativos, também precisamos de mobilizar este tipo de dimensão com a pessoa que acompanhamos. Não é só o alívio, claro que tem que haver o alívio físico, psicológico, na relação com os familiares, mas também esta dimensão mais profunda de encontrar um significado para o que está a acontecer. E na sua opinião, a espiritualidade já era muito forte? Você acha que te direcionou para esse caminho de buscar o sentido? Ou foi através desse contato com esses pacientes e até pensando no trajeto, né, da sua vida, as influências dos seus pais, te direcionou para uma espiritualidade mais ampla? Eu na altura não tinha esta designação, não é? Mas eu acho que já tinha uma dimensão espiritual muito, muito forte. Claro que agora, junto dos doentes em cuidados paliativos, eu sinto um sentido muito maior para essa dimensão, um propósito muito maior, porque estou ao serviço de. Mas eu tenho a noção que sim, que já tinha este bichinho aqui dentro. Na verdade todos temos. Alguns é que não dão expressão a ele, mas ele existe, claro que sim. E, e como que você chegou até a Casa do Cuidar de Portugal? Como que foi esse contato? E como que é a atuação da Casa do Cuidar hoje? Uhum. A Casa do Cuidar, isto foi no meu percurso específico, portanto, mais ou menos em 2016, por aí, ou 17, creio eu. Eu comecei a investigar muito sobre cuidados paliativos na internet, havia muito pouca informação aqui em Portugal, não era como é hoje, passado, apesar de tudo, pouco tempo, mas acho que foi este período de tempo, houve aqui um incremento dos cuidados paliativos muito grande. E nessa altura, eu, entre as minhas pesquisas, encontrei o TED da doutora Ana Cláudia, que não era de todo conhecido cá em Portugal. A doutora Ana Cláudia nem sequer era falada cá. E na altura encontrei o TED, encontrei o blog onde ela escrevia e aquilo tocou-me muito, a forma como ela, até a própria ligação que ela tem com a poesia, tocou-me de uma forma muito particular. E na altura a doutora Ana Cláudia já tinha publicado o primeiro livro, aliás, 2 livros, As Linhas Pares de poesia e A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E cá em Portugal não existia nada. E então eu mandei um e-mail, que ela tinha um e-mail lá disponível, apresentei-me e pedi se ela poderia enviar-me o livro e como é que eu faria para pagar, porque ainda é difícil pagar um pagamento internacional, não é? E a doutora Ana foi muito, muito amorosa. Respondeu-me, disse que sim, que mandava o livro e que em troca eu mandaria um livro em português e que não precisaria de pagar nada, um livro de um escritor português que eu gostasse. E foi a partir desta altura que iniciamos aqui uma amizade. E a doutora Ana, e na altura eu até cheguei a dizer à doutora Ana que ela tinha que vir a Portugal, que eram precisas pessoas como ela para virem cá a Portugal, e depois a doutora Ana veio a Portugal apresentar o seu livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e fruto desse, ela fez um percurso, um périplo por Portugal inteiro, norte a sul, apresentando o livro, falando sobre os cuidados paliativos, e fruto desse encontro, também juntamente com a Beatriz Patrício,
a Beatriz, falou-se nessa ocasião de iniciarmos, portanto, uma possibilidade, um projeto de trazer a Casa de Cuidar para Portugal. E isso ficou como um sonho, digamos assim. Depois, passado 1 ou 2 anos, porque isto terá sido em 2018, creio eu, em 2021, a doutora Ana e a Beatriz decidiram dar o primeiro passo para iniciar a Casa do Cuidar e nós, então, claro que quis também estar presente, juntamente com outras pessoas, e iniciamos este projeto da Casa do Cuidar. A Casa do Cuidar vem de um projeto já iniciado no Brasil em 2002, pela doutora Ana. É um projeto bem consolidado de educação, formação em cuidados paliativos, e tem outras abrangências, nomeadamente disponibilizar até serviços de cuidados paliativos, dar voz aos doentes em cuidados paliativos. E a Casa de Cuidar em Portugal, o que é que pretende? Neste momento, o nosso objetivo primeiro, também temos aqui um objetivo de falar sobre os cuidados paliativos e formar a população, a sociedade em geral, acerca dos cuidados paliativos, mas o nosso objetivo é também os cuidadores informais. É a nossa, neste momento, na fase do nosso projeto, que ainda está muito incipiente, começamos agora em 2022, o nosso objetivo primeiro é esse, é dar aqui ferramentas aos cuidadores informais, dar um olhar e uma atenção a estes elementos que são fundamentais no cuidado às pessoas com situação de doença grave. A Casa do Cuidar tem feito, em Portugal, tem feito algumas iniciativas, nomeadamente tivemos um primeiro encontro da Casa do Cuidar agora em setembro, no mês dos cuidados paliativos, e temos feito masterclasses sobre alguns temas que achamos que os cuidadores podem beneficiar para seu maior esclarecimento e empoderamento no seu ato de cuidar. E depois temos também alguns cursos online, e online porque gravados, assíncronos, porque sabemos que o cuidador não pode deixar de cuidar do seu familiar, não é? É muito difícil. E, portanto, deixamos as aulas gravadas para quando, num tempo livre que tenham, poderem aceder e enriquecerem-se com esse tipo de aulas. E os cursos que nós temos agora são cursos relacionados com o cuidado e sofrimento em finitude, habilidades compassivas do voluntário no cuidado ao idoso, como ajudar quem está a morrer. Portanto, são cursos muito virados para a parte prática. Não são cursos teóricos, são cursos que tentam responder às necessidades reais das pessoas que estão a cuidar de quem está com um sofrimento grave. E acho que é isso. Concordo com você, Manuela. A amorosidade da doutora Ana é realmente muito, muito bonita. Eu a conheci no evento paliativo aqui em Portugal, né? Ah. Eu estive presente em um evento presencial e foi quando eu a conheci. Realmente é um encanto mesmo, né? É um dom. É um dom. É verdade, né? Eu lembro que acho que a primeira vez que eu tive um contato com ela foi quando ela apareceu na notícia no Brasil falando sobre as 5 coisas que um paciente, quando está morrendo, fala, né? Quer falar. E isso me remete também ao mural que foi feito agora no Porto, né? Antes de eu morrer, né? Eu lembrei disso agora, porque foi a primeira vez que eu tive contato com ela, e ali ela já me tocou, ali ela já, né? E eu acho que a partir daquele momento ela conseguiu apresentar mais e mais o trabalho lindo que ela vem fazendo, né, na Casa do Cuidar no Brasil e aqui agora. Manuela, sabemos que o tema morte ainda é um tabu dentro das famílias. Como inserir este tema nas conversas familiares? Como colocar luz neste tema? Eu acho que esta pergunta é uma pergunta muito importante,
porque de facto nós vivemos naquilo que hoje em dia se chama o tempo pós-mortal, ou seja, a morte é de facto esquecida, ignorada, quer ser omitida, e, e eu acho que há aqui um papel fundamental que nós temos em relação às crianças, como educar as nossas crianças de forma a que elas não tenham o tabu em relação à morte. Eu acho que a educação para a morte é uma educação para a vida também. E a educação para o ser e o estar. Que eu acho que a nossa sociedade hoje em dia fomenta muito a educação para o ter e o fazer e não para o ser e o estar. E aproximar as nossas crianças da natureza. Portanto, voltar a resgatar, devolver ao homem o seu lugar na natureza, porque a natureza não é uma coisa separada de nós. Nós somos natureza também. E esta dimensão ecológica da nossa existência está a ser ignorada por nós e está a ter um preço muito alto. Eu acho que uma das coisas que acho que se pode fazer em relação a esta questão de como educar as crianças para que as crianças não tenham este tabu é, por exemplo, quando vamos com elas a uma floresta ou um jardim, fazê-las olhar com atenção, por exemplo, para o ciclo das estações, para uma flor que murcha, que está em casa, uma planta que temos em casa e que ela atravessa as várias fases, né? Fazer a criança estar mais próxima do que é o ser vivo. Eu acho muito interessante ser vivo, ser, não é? É ser vivo, não é. Nós estamos muito em contacto com o que é tecnológico, o que não tem estes ciclos inerentes em si mesmos, e perdemos esta ligação com o nascer, o crescer e o morrer. E também há outra coisa que eu acho que era fundamental, que é a questão de conviver com pessoas mais velhas. Não afastar as crianças do contacto com as pessoas mais velhas. Não isolar as pessoas mais velhas em instituições e tirá-las do meio familiar. Claro que às vezes isso não é possível por uma variedade de justificações, mas o avô e a avó têm aqui papéis fundamentais no entendimento do que é envelhecer, do que é perder faculdades, do que é ser vulnerável, ser frágil. E acho que educar o olhar da criança para aquilo que é perecível, não é? Como por exemplo a maçã que apodrece na fruteira, e nós queremos logo tirá-la da fruteira, não é? O vestígio da morte está ali, vamos afastá-la. Explicar à criança o que é isso. E acho que este contacto pronto, acho que o segredo está mesmo ir ao encontro de onde nós viemos e de onde nós somos, que é da natureza. Não acho que haja outra forma de destruir este tabu a não ser essa. E né, eu me lembrei agora que a morte sempre foi um tabu, assim, para falar na minha família, assim, não podia falar, todo mundo já batia na mesa e tudo. E, e quando eu converso com as crianças, eu acho que a gente tem que confiar que eles têm um entendimento muito mais amplo, muito mais simples, né? A gente aqui carrega esse tema com muitas crenças, com valores, com medos, e o quanto que eles encaram isso muitas vezes de forma surpreendente. Quando a avó do meu marido faleceu, aí eu falei para o meu filho tinha 4 anos. E aí eu falei, olha, isso aconteceu e eu toda cheia de dedos, assim, para falar como que eu ia falar e tentando, alongando, assim, a história. Aí ele falou assim, ela já não tá mais aqui, é isso? A gente não vai mais ver. Eu falei, é, mas se a gente fechar os olhos, a gente consegue enxergar ela dentro do coração. E ele carrega isso, mesmo com 4 anos, qualquer pessoa que chegue essa notícia, né, principalmente depois do Covid, que a gente teve mais contato, assim, ele sempre dizia, se a gente fechar o olho, a pessoa sempre está dentro do nosso coração, assim, é colocar a mão.
Então, assim, confiar também, né, que eles têm uma compreensão de vida, que é possível abarcar esse tema também, né. Muitas vezes a gente parece que existe um tempo para a gente falar sobre isso, né. E achei bem interessante você falar sobre esses ciclos, né, que já é um contato direto, que o tempo todo a gente está diante dos ciclos, né, da morte, dos renascimentos. Eles, lá está, as crianças têm a intuição de ser vivo, não é? Muito mais, muito mais intacta do que nós, porque nós, entretanto, já passamos por todos os processos que a sociedade nos impôs, todos os aprendizados, e as crianças não, ainda estão com esse contacto muito próximo, e por isso é que eles também entendem de uma forma muito mais natural e sem tanto peso como nós muitas vezes colocamos. E e quando não existe um consenso familiar em relação ao paciente que está adoecido, né, como os cuidados paliativos contribuem, assim, nesse processo em busca de uma harmonização e oferecimento de informações para uma decisão mais lúcida? Hum, os cuidados paliativos ou as equipas de cuidados paliativos defrontam-se muitas vezes com desarmonias, digamos assim, e até expectativas desiguais, assimétricas, em relação à situação que a pessoa está a atravessar. E há uma ferramenta do nosso trabalho que é fundamental, são as chamadas conferências familiares. E as conferências familiares são uma coisa muito simples, que é reunir com a família e com o doente presente, se o doente assim quiser, questionamos sempre isso. E em que temos uma conversa aberta, onde expomos a situação, a família e o doente falam sobre as suas dúvidas, as suas questões. E, portanto, a conferência familiar acaba uma ferramenta de trabalho fundamental, em que ajuda a desfazer muitos equívocos, muitos receios, às vezes até conspirações do silêncio que possam existir entre as famílias. E claro que nós em cuidados paliativos nós não procuramos que as pessoas aceitem tudo naquele momento que nós achamos que deve ser. Isto é um processo. É um processo para o doente, é um processo para a família, e às vezes há resistências iniciais que o tempo ajuda a esclarecer. E às vezes temos que fazer mais do que uma conferência familiar, porque a família ou o doente precisam dessa revisitação, mas dar também um espaço aqui, um tempo de amadurecimento, de reflexão, que é essencial neste caminho. Mas sempre fundamentada em duas ferramentas não duas ferramentas, mas dois valores que são fundamentais, que é a verdade e o afeto, ou seja, sempre nós, equipa de cuidados paliativos, dar verdade aos nossos doentes e às nossas famílias, mas essa verdade ser sempre tingida com afeto, não ser uma verdade crua e nua, mas ser uma verdade temperada, não é, com aquilo que aquela família, aquele doente também conseguem tolerar. E a maior, digo que praticamente tudo acaba por ser resolvido neste pequeno concílio, digamos assim, entre todos. Achei interessante quando você mencionou a palavra resistência. Ela veio muito forte para mim, porque lembrei da minha avó paterna, né? Ela que me criou na minha adolescência, né? E na partida dela, eu senti essa resistência, né? Acho que não só da minha parte, como de todos da família. E aí ela adoeceu, foi para o hospital, aí os médicos mandaram ela de volta para casa. Aí foi exato um período assim, que ela deu uma melhorada, né? É aquela melhorada que a gente sabe que é para se despedir de todos, né? E
E eu, desde de pequena, eu tinha o hábito de pentear ela, né? Ela tinha um cabelo comprido, eu penteava ela após o banho, fazia uma trancinha, ela fazia o coquezinho dela. E, e foi a última vez que eu fiz isso, né? Porque eu não estava morando já na mesma cidade que ela. Ela chegou para mim e falou assim: penteia, vó. Aí eu fui pentear ela, né? Fiz o coque. E quando eu estava penteando ela falou assim: tá na hora da vó partir. Aí eu ali, né, forte, falei assim: não, vó, ainda tá cedo. Ela já estava com 83 anos. Eu falei: ainda tá cedo, vó. Ela falou: não, chegou a minha hora. Aí eu voltei para a cidade que eu estava. Uma semana depois, ela partiu. E durante o processo do luto, durante o funeral, tudo, né? Eu percebi a resistência que eu tive. Eu acho que foi a primeira vez que alguém da família partiu, onde eu tinha consciência dessa partida, Uhum. né? E foi muito forte. É como se eu falei: bom, agora eu vou ficar abandonada, né? Tudo bem, eu já estava ali, casada com meus filhos, tudo, né? Marido. Mas agora eu tô abandonada, ela se foi, né? E eu percebi isso com meus tios também, né? Que realmente foi muito resistente de todos essa partida. Quais os desafios ainda são encontrados para quando falamos sobre cuidados paliativos, tanto em nossa sociedade e na ciência? O que aprende durante o acompanhamento das pessoas em fim de vida? Hum, os grandes desafios, eu acho que os cuidados paliativos, o principal desafio dos cuidados paliativos é ainda eles chegarem a quem precisa deles. Hum, e, e o mais interessante é perceber, por exemplo, que o reconhecimento dos cuidados paliativos por parte dos governos, naqueles países em que os governos reconhecem a importância dos cuidados paliativos, são aqueles países que têm os melhores cuidados paliativos. E eu estou a falar, por exemplo, do Reino Unido, do Canadá, da Nova Zelândia. São governos que apoiam os cuidados paliativos e que acabam por facilitar a sua chegada às populações que necessitam deles. Mas também acho que não só no contexto, não só no contexto da sociedade geral, mas também da parte da comunidade científica. Existem ainda muitos tabus, muita ignorância também, muito desconhecimento por parte dos profissionais de saúde em relação ao que são os cuidados paliativos, que às vezes até causa desinformação nas próprias pessoas e familiares. E acho que isso acho que é o principal desafio que eu vejo assim a nível mais macroscópico. Por exemplo, também a nível humanitário, no contexto humanitário, eu já tive uma experiência de cuidados paliativos em contexto humanitário no Bangladesh, em que, no fundo, eles têm apenas há duas situações que acontecem, ou a prevenção ou os cuidados paliativos, porque depois eles não têm, digamos assim, aquele espaço entre a prevenção e o estado avançado das doenças, porque não têm recursos económicos, por exemplo, para fazer quimioterapia, entre outras situações, para tratar as doenças ao longo do tempo. E, portanto, eu acho que aí os cuidados paliativos também precisam de ser desenvolvidos em contexto humanitário. Para além disso, acho que o outro grande desafio da sociedade em geral, até pelo que já dissemos, acho que é uma sociedade que não se pode basear, mais uma vez, no ter e fazer, mas uma sociedade que se fundamente no ser e no estar.
Eu recordo-me que este ano eu li um livro do Byung-Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço. E esse livro retrata de uma forma quase dolorosa o que se está a passar com a nossa sociedade. E é fruto, a sociedade do cansaço, a sociedade do burnout, é fruto de uma sociedade que nos obriga a trair, no fundo, a nossa essência e nos obriga a acumular e a responder constantemente a objetivos materialistas, digamos assim. E depois desafios mais particulares dos cuidados paliativos. Temos, por exemplo, a questão dos dilemas éticos. Acho que com o futuro a ética em cuidados paliativos vai levantar muitas questões. A questão da eutanásia, a questão também da própria decisão das pessoas, de interromper tratamentos, enfim, vai-nos colocar aqui muitas questões do foro ético que vão ser um desafio para os cuidados paliativos, sem dúvida alguma. E, finalmente, existe também a nível dos cuidados paliativos uma outra área que está a encontrar uma nova linha, que é a psicoterapia baseada em psicadélicos, por exemplo. A utilização dos psicadélicos no alívio do sofrimento espiritual e existencial. É uma área de investigação que está a acontecer e que me parece que no futuro possa ser bastante útil para os nossos doentes que precisam de fazer um salto, digamos assim, de crescimento interior, depois de saberem que têm uma doença grave que lhes pode tirar a vida. E isso nos anos 60 iniciaram esse estudo, mas interromperam por questões éticas e agora há novamente uma força de investigação nessa linha. E depois também os cuidados paliativos, pela sua proximidade com o mistério, não é? Do que é que acontece, se é que acontece alguma coisa depois da morte. E por ser também um local onde existem várias experiências de vida, que são experiências que nós não conseguimos explicar ainda, a ciência atual não consegue explicar, desde as melhoras da morte, como a Adriana falou há bocadinho, a, por exemplo, pessoas que estão em fim de vida terem visões de familiares que já faleceram, ou sonhos de pessoas que já faleceram. Qual é o significado disso tudo? A ciência não tem ainda um entendimento cabal para estas situações e eu acho que isso também pode ser um desafio para os cuidados paliativos, que nasce de estarem ali naquela transição entre a vida e a morte, e, portanto, são assim os desafios que eu consigo enumerar. Em relação à aprendizagem de quem acompanha as pessoas em fim de vida, antes de mais, é um privilégio. Acho que o lugar de quem está a acompanhar pessoas em fim de vida é um privilégio, uma riqueza humana muito grande. E eles ensinam-nos várias coisas, nomeadamente quem está a morrer ensina-nos a viver, não é? Há um adágio muito bonito que diz que os vivos fecham os olhos aos mortos e os mortos abrem os olhos aos vivos. Porque na verdade é isso que acontece. À medida que nós acompanhamos estas pessoas ajudam-nos a viver melhor. Nós ficamos mais sensibilizados e mais despertos para a nossa própria finitude. Depois há outra coisa muito bonita que é quem acompanha as pessoas em fim de vida, apesar do mundo estar assim às avessas, a verdade é que nós temos testemunhos e experiências de amor enormes, imensos. Os familiares e os próprios doentes trocam um afeto, uma capacidade de cuidado muito belo.
que numa sociedade que tá desesperançada, de facto são de facto momentos muito valorosos, muito, muito sagrados. Depois outra coisa que, pronto, que nós aprendemos bastante e que conseguimos reter deste acompanhamento é que o tempo é sagrado. Há um verso de uma poetisa portuguesa que eu gosto muito, que é a Adília Lopes, que diz que o tempo é templo. E neste acompanhamento nós de facto retiramos muito essa lição, que as pessoas não podem perder tempo com coisas que são supérfluas ou secundárias. A emergência da vida é tal que nos obrigam de facto a fazer uma filtragem daquilo que é realmente importante. E depois ensina-nos também a questão da vulnerabilidade, que é também uma aprendizagem muito, muito difícil. E eu recordo-me sempre de uma vez ter lido em relação ao umbigo. O umbigo é uma marca que nós já precisamos de outra pessoa para estarmos vivos. E mais cedo ou mais tarde na nossa vida, essa necessidade de estar ligado ao outro para cuidar de nós vai acontecer. Não sob a forma de um cordão umbilical físico, mas sob a forma de cuidado. E isso em cuidados paliativos é muito presente. E depois a outra questão é em relação, pronto, à dimensão do amor, que de facto o amor é mais forte que a morte. E nós vemos isso todos os dias e é maravilhoso ter essa experiência diária com os nossos doentes, sem dúvida. E como que você lida com o sofrimento humano com o qual você tem contato diariamente? Uhum. Eu acho que a primeira forma, ou a primeira resposta que me vem é lidar com o sofrimento humano, é tornar estes encontros com estas pessoas um encontro humano, ou seja, eu não me apresentar apenas como médica, mas é também um encontro humano, de humano com humano. E claro que depois eu própria também tenho que fazer os meus lutos, não é? Das pessoas que vou perdendo, dos doentes que vou perdendo. Melhor, eu não vou perdendo, eles morrem, mas a gente não os perde. E isso pode ser feito, ou eu faço isso, há muitas formas, cada um depois tem que encontrar a sua, mas eu, por exemplo, a questão do diário é uma ferramenta que utilizo bastante. Mas o contacto com o belo é sem dúvida uma fonte de nutrição muito grande para mim. E o belo aqui pode ser, por exemplo, a questão da poesia. A palavra escrita tem em mim um grande, invoca-me, até quase é até quase um utensílio de oração, digamos assim. O silêncio e a contemplação também são outras duas ferramentas que me ajudam muito a tornar este sofrimento, a partilha deste sofrimento, um ato solene, não é? Um ato de grande experiência humana, de vida. Mas existem outras formas, acho que cada um depois tem que encontrar a sua. Sim, e a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, e em uma das conversas que nós tivemos anteriormente, você tinha comentado sobre a comunidade compassiva. O que que seria uma comunidade compassiva em Portugal, e Uhum. como funciona, e como que as pessoas podem, se voluntariar? Uhum. Hum, as comunidades compassivas surgem, no fundo, para tentar resgatar aquilo que no início eu falei sobre como a morte era vivida
nas grandes civilizações, não é? Ou seja, que a morte não fosse algo individual e solitário, mas algo que mobiliza toda a comunidade à volta da pessoa. E a comunidade compassiva vem um bocadinho na tentativa de recordar este lugar que existia na história dos homens e das mulheres e que no fundo a nossa sociedade tem esquecido. E em Portugal em Portugal e em várias partes do mundo também, existem pessoas que estão dedicadas às comunidades compassivas. Em Portugal, algumas cidades são consideradas cidades compassivas, e o que é que fazem estas cidades compassivas? No fundo, fazem, por exemplo, formações de educação para a finitude, para o sofrimento, para a morte, para a doença grave, para a vulnerabilidade. Tudo aquilo que nós evitamos falar no dia a dia, elas metem a mão na ferida e trazem isso para que as pessoas se recordem e possam refletir sobre isso. E além disso, especificamente na comunidade compassiva onde estou agora, que é a Compássio, no Porto, estamos a desenvolver um projeto que é o projeto dos vizinhos compassivos, que no fundo é ativar uma rede de suporte social que ajudem as pessoas que têm doença prolongada, seja ela oncológica ou não oncológica, a ajudar os cuidadores e a própria pessoa a ter mais recursos de suporte à sua volta, seja, por exemplo, para o cuidador poder ir ao cabeleireiro e cuidar um bocadinho de si, ter um voluntário que possa estar naquele momento com a pessoa doente, e assim todos contribuirmos para o bem-estar de todos, não só da pessoa, mas também do familiar que cuida. E quem quiser se voluntariar, tem algum lugar que a pessoa entra em contato? Como que ela faz para fazer parte? Pode contactar essas comunidades. Existe um site na internet, elas podem contactar e depois aí fazer as formações e depois poder integrar, digamos, essas várias atividades que existem à volta dessas redes. Obrigada, eu. Eu vou tentar aqui recitar um poema meu, que é do meu primeiro livro, O Farol e o Barco, que foi escrito por causa do meu processo de luto em relação ao meu filho mais velho. Eu vou tentar recitar porque o meu cardíaco aqui, ele tá... Eu estou muito emocionada. Coordenadas da vida, infinitas, mas cada um tem a sua. Estão gravadas no coração. Só ele sabe o caminho. São coordenadas simples. Todavia, sempre queremos algo diferente do coração, porque temos medo da direção. Nosso coração é sábio. Ele conduzirá tudo com perfeição. Basta tu deixares. Ele sabe onde dói e o que te faz bem. Converte tudo, se assim tu permitires, porque as coordenadas são do amor, recebido por ti, no teu princípio, na tua ascendência. Lindo. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada. Andrela, a gente queria muito te agradecer a sua generosidade em partilhar tanto o conhecimento quanto as suas experiências em primeira pessoa. A gente comentou assim por e-mail, é uma alegria assim, te ver, assim, sentir a sua energia, a forma como você fala. E assim, a nossa vontade é que muita gente conheça, assim, para sentir tudo isso, a sua forte presença, assim. A gente queria muito te agradecer de coração e que esse episódio possa beneficiar muitas pessoas e que possa trazer essa abertura, assim, para a gente conhecer mais, para a gente olhar para o outro, para que a gente possa falar sobre temas de vida e morte, né? Não existe uma separação, que a gente possa olhar para a natureza e olhar principalmente para esses conceitos entre ser e ter, sabe? Que isso possa trazer, assim, um certo desconforto, falar, não, peraí, onde que eu estou colocando minha atenção, né? Às vezes a gente encara que a sociedade é assim, que a gente tem que seguir, mas
não é assim, né? A gente pode fazer diferente a partir do momento que a gente para, senta, contempla e imagina que mundos, né, eu sonho para nós, né? Enquanto eu aqui estou presente para as próximas gerações. Então, te agradecer, assim, isso ficou muito presente para nós e que muitas pessoas possam se beneficiar por meio de tudo que você trouxe generosamente para nós. Obrigada. Muito obrigada, bem-ajam. Obrigada. Obrigada.